paz seja convosco. Vamos aprender a depender de Deus? Terceiro dia. Raabe tinha total confiança em Deus. A Bíblia não nos fala muito sobre quem era Raabe, além do fato de que ela era uma prostituta. No entanto, podemos aprender bastante sobre em que ela acreditava e o que fez acerca daquilo em que acreditava. Suas palavras revelam o que tinha no seu coração. Ela diz assim: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Esta é uma afirmação incrível vinda da boca de Raabe. Ela teve uma vida moralmente falida em uma cultura pagã. Além disso, nunca havia testemunhado nenhum dos milagres de Deus. Essa mulher nunca havia recebido sequer uma das suas promessas ou bênçãos. Mesmo assim, ela cria de todo o coração que ele poderia realizar milagres. Ela cria de todo o coração que as promessas dele eram para os israelitas e seriam cumpridas. Ela acreditava nisso muito mais do que a maioria dos israelitas. Raabe é um modelo de fé para nós, por pelo menos 4 motivos. Ela levou a palavra de Deus a sério. Quando Deus falou que os israelitas habitariam aquela terra, Raabe considerou que isso já estava concretizado. Em suma, ela teve total confiança em Deus. O que mais poderia explicar seus atos? Por que mais ela estaria disposta a arriscar a sua vida para servir a este Deus sobre quem ela realmente conhecia muito pouco? Onde ela poderia ter encontrado a coragem necessária para desafiar o próprio rei e para proteger os espiões das autoridades? Você acha que ela recebia ordens diretas do rei de Jericó todos os dias da semana? Esse era um momento crucial na vida dela, que requereu um enorme passo de fé. Ela sabia que estava cometendo traição. Ela sabia que a pena por traição era certamente a morte. Ela sabia, e só existe uma explicação para isso. Ela levou a palavra de Deus a sério. Você tem toda essa fé? Se o presidente do Brasil mandasse você fazer alguma coisa, você desobedeceria? Se o presidente do Brasil enviasse um pelotão da Marinha para bater à sua porta pedindo que você entregasse os 2 homens que estava escondendo, o que você faria? Minha suspeita é que a maioria dos cristãos os entregaria na hora. Nós precisamos olhar para a Alemanha por volta de 1930 como exemplo. Pouquíssimos cristãos estavam dispostos a enfrentar Hitler. Talvez você consiga pensar em alguns exemplos mais próximos da sua realidade. Ela foi na contramão da maioria. Enquanto todos os outros moradores de Jericó se preparavam para a batalha contra os israelitas, Raabe se preparou para protegê-los. Ela acreditou que Deus faria o que ele disse que faria e, por isso, estava disposta a virar as costas para a vida que ela levava e para o povo com o qual ela vivia. E o que nós fazemos? Temos fé suficiente para ir na contramão da maioria? No meu caso, Deus me chamou para ir na contramão da maioria, dando educação escolar para a minha filha em casa. Mesmo que muitas pessoas na minha vizinhança e até em minha igreja criticassem a minha decisão, eu sei que eu devo obedecer a Deus e não ao homem. Você consegue pensar em pelo menos uma área da sua vida na qual você esteja indo na contramão da maioria? Senão, talvez esteja conformando-se com este mundo, em vez de transformar-se pela renovação da sua mente. Está escrito em Romanos 12:2. Raabe também creu em Deus e fez algo a respeito. A fé de Raabe se traduziu em ação tangível. Ela escondeu os espiões e depois os ajudou a escapar. Ela partiu para a ação a ponto de colocar a sua vida em risco. Raabe cria em Deus e por isso ela estava disposta a fazer o que pudesse para que o plano dele, o plano de Deus, se cumprisse. E por isso que ela estava disposta a ser uma mulher poderosa nas mãos de Deus. Como a sua fé tem se traduzido em ações tangíveis?
De novo, você consegue pensar em uma atitude específica que tomou porque acreditou em Deus? Raabe confiou que Deus cuidaria dela. Em que outra condição ela poderia ter confiado sua própria vida nas mãos de seus inimigos? Sim, os israelitas eram os seus inimigos. Eu não acho que ela confiou nesses homens que tinha acabado de conhecer. Acho que ela confiou no Deus a quem eles serviam. Além do mais, como seria possível 2 homens protegerem-na de uma cidade inteira? Como poderiam 2 homens serem os seus escudos contra a fúria do seu rei? Isso é algo que somente Deus poderia fazer, e ela acreditava que ele faria. Quando Raabe amarrou o cordão vermelho em sua janela, isso foi uma prova tangível, para que todo mundo visse que ela acreditava que Deus cuidaria dela. Quando os israelitas invadiram a cidade, Raabe estava lá, esperando por eles. Isso tem um significado tão grande. Se ela sabia que a invasão era iminente, por que não fugiu? Que testemunho incrível para a sua fé. Em momento algum, ela tentou escapar ou se salvar. Em vez disso, esperou que o Senhor fosse ao seu resgate. E não só ela, mas também toda a sua família. Existe alguma coisa na sua vida que evidencie que você conta com Deus, com apenas Ele, para que cuide de você? Ou você lança suas apostas constantemente, armando um plano de contingência, caso Deus não apareça na história? Raabe creu na palavra de Deus. Estava disposta a ir na contramão da maioria. Ela acreditou em Deus e tomou uma atitude sobre isso. Raabe confiou em Deus, confiou que Deus cuidaria dela e se recusou a perder tempo desenvolvendo um plano de contingência. Ela teve total confiança em Deus. Você consegue fazer isso? Se quisermos ser lembradas como mulheres de fé, faremos bem em seguir os passos de Raabe como o nosso modelo. Que tremendo podermos nos aprofundar um pouco mais nessa história dessa personagem incrível que é Raabe. Que você possa ser usada por Deus, que você possa confiar somente nele, acreditar nele, entregar os seus planos, a sua vida, àquele que pode socorrer, que não vai te deixar na mão. Em nome de Jesus, nós estamos num propósito de 10 semanas. Hoje estamos no 3º dia da 2ª semana. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que a paz seja contigo, com toda a tua família. Se amanhã estaremos juntas, se Deus disser que sim. Amém?